Vamos ver se você está preparado para a minha versão de What If? O que teria sido se eu tivesse seguido a carreira militar? Essa semana será a semana do What If. O que teria acontecido se eu tivesse tomado outro tipo de decisão, né? Olha só, a vida é feita de escolhas, todo mundo sabe disso. Algumas parecem pequenas no momento, mas ao olhar para trás percebemos o quanto mudaram tudo. Hoje eu quero compartilhar uma dessas decisões que às vezes me faz pensar. What if? E se? Servi no 42º Batalhão de Infantaria Motorizada em Goiânia, por 4 anos. Nesse tempo, vivi experiências que marcaram minha visão de mundo. Claro, o Brasil passava por um período de transição do regime militar para o civil. O ano era 1988 e o país estava em ebulição política. Entre militares e civis havia um clima de expectativa e de incerteza, claro. Além das tensões políticas, 2 eventos marcaram profundamente aquele período. O acidente com o Césio 137 e o sequestro de um avião que culminou lá no aeroporto Santa Genoveva. Mais ou menos em setembro de 1987, Goiânia virou o centro de um desastre sem precedentes. O vazamento de uma cápsula de Césio 137, retirada de um aparelho de radioterapia abandonado, espalhou contaminação radiativa por toda a cidade. Muitas pessoas entraram em contato com a substância sem saber do perigo real. As forças militares foram mobilizadas para auxiliar no controle da situação. O Exército montou barreiras, ajudou na evacuação de áreas contaminadas e apoiou no isolamento do material radioativo. Era um cenário assustador. Pessoas adoeceram, vidas foram perdidas. A cidade inteira ficou em choque. Para quem estava no 42º BINTS, foi um período de trabalho intenso e de aprendizado sobre algo que nunca tínhamos imaginado enfrentar. Um acidente radiológico. E eu me lembro que, logo após tudo isso acontecer, houve a necessidade de fazer uma campanha nacional de Eu Amo Goiânia e Você, porque os estados fecharam as barreiras. E todo mundo tinha medo de ser contaminado, de ser... Foi um período tenso, viu? Tanto para todo mundo. Em meio a esse caos, outro evento testou a prontidão das forças de segurança. O sequestro de um avião em Goiânia. Esse avião pousou lá no aeroporto Santa Genoveva e, caramba, o pelotão de operações especiais foi acionado e a tensão tomou conta do batalhão. Diferentemente de treinamentos, aquilo era a realidade. Passageiros em risco, criminosos armados, negociações tensas. Graças a Deus o desfecho foi uma operação bem sucedida. Mas o impacto disso ficou na vida da gente. Esses eventos reforçaram uma verdade inescapável para qualquer militar. É preciso estar pronto para tudo, a qualquer hora. Com o fim dos 4 anos de serviço, chegou o dilema: seguir carreira ou não seguir carreira? Muitos colegas, claro, continuaram. Eu poderia ter seguido. Talvez tivesse vivido em várias cidades, aprendido outros idiomas, enfrentado desafios que nunca imaginei. Talvez minha visão de mundo fosse outra. Mas também me pergunto, e se eu tivesse continuado? Será que teria feito tudo o que fiz até aqui? Será que teria trabalhado no serviço social, ajudado tantas pessoas, aprendido com cada história que cruzei pelo caminho? Olha só, a verdade é que nunca saberemos com certeza. E quer saber, tá tudo bem. Tá tudo bem. Olhando para trás, percebo que o tempo no Exército deixou marcas profundas em mim. A disciplina, o senso de estratégia, a coragem, a lealdade. Tudo isso ainda está aqui. Apenas levei essas lições para outro caminho. E no fim das contas, o que teria sido se? É uma pergunta que pode nos prender ao passado. Mas prefiro pensar assim: o que eu faço com as escolhas que eu fiz?
Cada caminho que tomamos nos leva para algum lugar. E o mais importante é fazer esse caminho valer a pena. Não é verdade? Espero que tenha gostado. Uma boa noite para você, um bom descanso. Se você tiver alguma história para me contar, me conta aqui nos comentários mesmo. E se eu tivesse... E desenvolve isso. Quero saber da sua história também. Amanhã, dentro da semana What If, nós vamos falar de outro tema sobre decisões que eu tomei na minha vida que em algum momento poderiam ter sido desastrosas, mas foram acertadas. E outras que eu imaginei que seriam acertadas e foi um desastre. A gente não só escolhe certo, às vezes a gente também paga o preço. Beleza? Então, boa noite, bom descanso. Viu que eu tô todo elegante aqui, ó? Ó. Essa aqui é a camiseta em homenagem aos meus amigos do 42º Batalhão de Infantaria Motorizado, da 3ª Companhia de Infantaria, que nós completamos 38, vamos para 39 anos de amizade. E a gente se conversa até hoje. Nem todos, às vezes, a gente tem mais afinidade com uns do que com outros, mas a amizade permanece. 38 para 39 anos. Não é para qualquer um não, né? Tá bom? Muito obrigado até aqui. Hasta la vista.